Muito boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui se encontrando. Gosto muito dessa expressão. A gente veio aqui para se encontrar, né? Se encontrar na gente, se encontrar com amigos, se encontrar com Deus. Não é certamente o único local onde a gente pode se encontrar com Deus. Não existem casas de Deus no sentido de que em outros lugares Deus não estaria, mas nós estamos aqui porque esse é um dos lugares de exercício da fraternidade, nem melhor nem pior do que os outros, tão bom quanto. Muito bom que você esteja aqui nos entregando a esse exercício que é o fundamental das nossas vidas. Como em qualquer empreendimento, dos maiores aos menores, a nossa primeira tarefa sempre é perguntar como é que eu estou hoje. Se vocês não quiserem guardar mais nada da palestra, levem isso consigo. Se você for fazer uma negociação com seu chefe, uma conversa mais séria com alguém, a primeira tarefa é sempre perguntar como eu estou hoje. Descascar um abacaxi com faca cega é um problema sério. A gente se machuca, a gente destrói a fruta, a gente não desempenha a tarefa. Qual é a faca que descasca o abacaxi das nossas vidas? Né? Somos nós mesmos. E precisamos perceber que a faca está cega, afiar essa faca para poder enfrentar as questões. Então, como eu estou hoje? Com que intenção eu estou hoje? Embebido de que sentimentos eu estou hoje? É a primeira tarefa de qualquer empreendimento. Levem essa chave para todos os momentos da sua vida, porque isso certamente vai lhe ajudar em diversos empreendimentos, em todas as situações. Porque é através do autoconhecimento que Hermes Trismegisto, que Sócrates, que Jesus Cristo nos ensinou a ser o grande caminho. E quando Kardec perguntou para os espíritos de luz qual era o grande caminho para a nossa iluminação, ele repetiu: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Na verdade não foi só um sábio, foram todos. A gente não tem mais direito de repetir o erro, né? Errar é humano, repetir o erro não deveria ser feito, para não falar a palavra feia, né? Hoje, como nós nos sentimos? A gente está se sentindo dentro de nós, no geral, muito perdido. A solidão que sempre acompanhou o ser humano, parece que ela acompanha a gente agora, comendo a gente por dentro. Faltam referências e a gente não entende para onde ir, qual é o rumo, qual é o norte, como nos movemos. Não só dentro da gente, mas também nas relações. Parece que nós estamos numa casa com a luz apagada. Numa casa onde deu um blackout, numa casa onde faltou luz. E na casa que falta luz, o que acontece com a gente? Tropeçar numa banqueta, tropeçar numa cadeira. A gente se machuca sozinho. Sozinho a gente já se machuca. E nós temos nos machucado sozinho é muito comum, em grande quantidade do tempo. Mas também, como na casa tem pessoas que estão tão cegas quanto nós mesmos, a gente acaba se trombando. Vocês têm se trombado em casa? Ah, que bom, pensei que fosse só na minha. A gente se tromba muito em casa. Se tem lugar onde a gente se tromba, é em casa. Muito mais do que no trânsito, no trabalho. No trabalho a gente tenta manter as aparências, né? Sorrisinhos, oi, bom dia. Às vezes em casa a gente se revela, a gente se mostra. Tem muita gente que acha que trabalhador espírita, palestrista, está com tudo resolvido, né?
É Alcoólicos Anônimos, gente. Quem fala na frente é bêbado e louco, tá? Então, o que fazer então? Quando nós estamos num blackout prolongado, o Brasil já teve uns apagões, né? Se fosse só o físico, estava bom. Mas tem uns outros apagões que está tendo também, meio duradouros. Quando tem um apagão, o que a gente faz? Qual é a primeira providência? Buscar uma vela, que nunca está no lugar certo. Se você achar a vela, falta o... isso é tranquilo. Fogão tem acendimento automático, você ainda vai para lá e ainda consegue dar um jeitinho. Mas sempre que falta luz nas nossas casas, nas nossas vidas, é bom a gente vir até uma casa de oração, porque lá vai ser acendida uma vela. E quando acende uma vela numa escuridão total, o efeito é pequeno? Não, é importante. É muito importante. Então nós estamos num momento das nossas... Você pensa que é só você. Um dos consolos de hoje é você ter certeza que não é só você. O apagão é geral. E esse é um apagão que se repetiu muito na história humana. Por muitas vezes na tua história você se sentiu perdido, você se sentiu sem referências, nessa vida e em outras. Pode ter certeza disso. Mas esse é um apagão diferente. Porque não se trata só do problema das linhas de transmissão, de um problema de falta de energia por causa da seca e a falta das chuvas. Não se trata de um apagão desse tipo que nós já vivemos, ou do teu prédio, ou do teu bairro, ou da tua região. A primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada na janela para ver se é o bairro todo ou se é só a sua casa. Hoje você está aprendendo que não é só a sua casa. Estamos todos no meio de um apagão. Mas o que tem de diferente nesse apagão? O que tem de diferente é que está sendo feita uma mudança do padrão elétrico de toda a coletividade. Não se trata de um problema momentâneo, está se revendo todo o padrão elétrico de toda a coletividade. Então, em primeiro lugar, quando fazem isso, eles devem fazer o que com a coletividade? Avisar. Escuta, do período de tanto a tanto estaremos procedendo à revisão, à mudança do padrão elétrico e, portanto, vai faltar luz. Esse período foi avisado para a gente? Diversas profecias. Lembra do calendário Maia? No calendário Maia estava escrito que haveria uma profunda transição na Terra. O pessoal já leu que era o quê? Fim do mundo. Nostradamus falou a mesma coisa. Mas tem um profeta especial que falou para a gente desses nossos tempos. Chama-se Jesus Cristo. Já ouviram falar? Ele tem uma parte dos evangelhos que é conhecida como sermão profético. E ele deu alguns sinais desse sermão profético. Haveria terremotos, haveria guerras e rumores de guerras. Guerra a gente sabe o que é, mas rumor de guerra? Como assim? Rumor de guerra nesses nossos tempos tem duas traduções. Uma tradução é essa ameaça permanente que a gente voltou a viver de uma terceira guerra mundial, que é extremamente importante para o rumo que vai ser adotado para a transição planetária na Terra, como foi previsto por Chico Xavier e que Geraldo Lemos Neto transmitiu para a gente através do livro Não Será em 2012, justamente para tirar o medo do pessoal do fim do mundo lá atrás. Mas Jesus falou em terremoto, falou de guerras e rumores de guerra, e rumor de guerra também tem uma palavra que foi criada há pouco tempo em relação a Jesus e que fala a respeito disso, que é o terrorismo. Naquele tempo não existia a palavra chamada terrorismo.
Então ele não podia falar que haveria terrorismo no tempo da transição planetária. Por quê? Porque não existia palavra. Mas rumor de guerra, essa situação de você viver o tempo todo num estágio de qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Ah, mas nós não estamos na Europa. Realmente, em algum aspecto é bom não estar na Europa, né? Nos outros não. Mas nesse aspecto a gente tem pouco medo de estar num bar, num restaurante e estourar um homem-bomba no meio do restaurante. Opa, isso já é uma grande coisa. Nós temos outros homens-bomba que estão estourando o Brasil, mas aí é uma situação um pouco diferente. Então, rumores de guerra, nós estamos o tempo todo com alguns profetas, algumas pessoas que fazem questão de aumentar na nossa cabeça e no nosso coração o rumor de guerra. Porque você assiste determinados tipos de jornalismo policial e eles reforçam o tempo todo, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. São os adeptos do caos. E o caos é a tese oposta a Deus. Ou qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, ou existe uma ordem de justiça, bondade e perfeição em tudo que acontece. Ou não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Ou caos, ou Deus. Examine o seu estado mental. Você tem estado mais com quem? Você tem acreditado mais em quê? Porque se eu perguntar no geral aqui, você acredita em Deus, todo mundo vai falar aqui? Sim. Mas, examinando bem, você não tem acreditado no caos? Você não tem vivido como se qualquer coisa pudesse acontecer com qualquer um a qualquer momento? Pensa bem. Isso quer dizer que você diz que acredita em Deus, mas o seu coração e o seu pensamento está adepto do caos. Não é uma acusação, é uma constatação. E uma constatação extremamente importante, porque é do nosso universo interior que vai acontecer tudo o que acontece no exterior. É por isso que o Natal vem uma semana antes do Ano Novo. Porque antes de você melhorar a tua vida, antes das coisas melhorarem, você precisa melhorar o quê? Melhorar quem? Tem uma ideia, uma doutrina, uma filosofia japonesa, se não me engano, que chama-se Feng Shui, que fala, que é muito própria para esses tempos, que fala que a gente precisa dar uma olhada nos armários, dar uma olhada nas roupas, sabe? Vocês são acumuladores também, não? Tem acumulador aqui? Eu diria que tem. E eu diria que são todos. Porque toda pessoa, quando vai fazer uma mudança, tira treco. Mas tira treco. Reticências, tira treco. Não é um saco. São vários, e não é pequeno, são muitos e grandes. E você se pergunta, como é que eu juntei tanta coisa? E segundo essa linha de pensamento do Feng Shui, que é voltada para o material, mas que simboliza o espiritual, fala pra gente, você quer atrair novas coisas para a tua vida? Desapegue das velhas. Isso para o espírito como é que é? Como será isso para o espírito? Você tem acumulado lixo espiritual? Ah, eu sei, espírita não guarda mágoa de ninguém. É isso? Eu tinha esquecido o ambiente que eu estava falando, mas vamos falar dos outros então, né? A gente não guarda mágoa, a gente não guarda culpa também, porque o espírito, se não erra, não tem culpa de nada. É uma tranquilidade fazer palestra aqui. Então não tem problema, ninguém tem problema da família, não tem mágoa, não tem culpa. Eu estou falando inutilmente aqui, mas vamos supor.
Então a gente está cheio de lixo. E a gente, para o ano que vem, a gente quer fraternidade, a gente quer a compaixão, a gente quer o entendimento, a gente quer a paz. Mas para essas coisas entrarem na nossa vida, e a música é forte para a gente cantar isso, né? Entra na minha casa, entra na minha... Só que Jesus não é arrombador de porta. E para paz, para alegria, para bondade, para fraternidade entrar nas nossas casas, alguma coisa tem que sair. E a decisão para ser tomada é de quem? No passe resolve? Por isso é que o Natal vem uma semana antes do Ano Novo. Porque a gente, antes de ter um ano novo, ou para ter um ano novo, a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a reconciliar. Até porque no Natal vem parente de tudo quanto é lado. Então a época para reconciliar está ali. Para quem mora na praia, então, é uma beleza. Oi, parente. Então a gente tem essa oportunidade de fazer a limpeza, de jogar fora porcaria, porque a casa está fedida. A casa mental da gente está cheia de porcaria. E para o ano novo ser um ano novo bom, porque tem novidade, mas tem novidade ruim também. Aliás, o que não falta de notícia de novidade ruim nos meios de comunicação mostra isso. Então, para a gente ter um ano novo de novidades boas, a gente precisa conseguir se desfazer de coisa velha. Não é a sua mãe. Não é tu. Não é mãe, não é vó, não é nada disso. É coisa velha daqui de dentro. Esse é o grande exercício. Mas como fazer isso na prática? Então vamos lá. O Evangelho traz para a gente dois grandes caminhos. Dois grandes caminhos do nosso crescimento espiritual. Como é que o ser humano cresce? Como é que o ser humano melhora? Trabalho e estudo. Vocês têm dúvida disso? Trabalho e estudo. O que você quer para o teu filho? Trabalho e estudo. O que você quer para o teu irmão? O que você quer para as pessoas que você quer bem? Trabalho e estudo. Qualquer trabalho, qualquer estudo torna a gente melhor? Não exatamente. Os evangelhos falam que tinha um grupo de trabalhadores que trabalhavam ao ar livre. Mas eles não trabalhavam só fazendo as coisas. Eles faziam as coisas e buscavam sempre a boa sintonia. Buscavam sempre a limpeza espiritual, a boa sintonia espiritual. Tem muita gente que trabalha assim, que vai para o trabalho e faz, desempenha as suas tarefas, mas sempre buscando uma boa sintonização, enxergando no trabalho um meio de se melhorar espiritualmente. Tem muita gente que faz isso? Naquela época, de toda a humanidade, tinham 3 que faziam isso. 3. Mas esses 3, por estar fazendo isso, ouviram um coral de anjos. E lhes foi dito, lhes foi indicado para ir, seguir e encontrar a luz. Outro grupo estudava, mas não estudava só buscando a autoexaltação, os títulos, a proeminência pessoal. Eles estudavam buscando também a melhoria, o sentido das coisas, a lei da vida, a ação de Deus e o entendimento do universo. E nesse processo, eles olharam para o céu, porque eles estudaram que viria uma luz e que essa luz precisaria ser acompanhada. E eles olharam para o céu e viram a luz e seguiram essa luz. Eram muitos os estudantes que tinham essa
capacidade de estudar e olhar o universo, olhar a vida e buscar o bem, buscar a harmonia do universo, buscar Deus. Muitos estudantes fazem isso. Naquele tempo, 3 também. De toda a humanidade, 3 pessoas assistiram o maior evento da história da Terra. 3 de um lado, 3 do outro. 6 pessoas assistiram o maior evento da Terra. Sabe, Facebook, você cria um evento, né? Você passa para todo mundo. Foi anunciado por Jesus que esse tempo nosso vai acontecer e pouca gente percebe. Foi anunciado pelos profetas. Todos os profetas anunciaram que aquele evento ia acontecer. E quantas pessoas iam? Tá certo, o Facebook era problemático naquele tempo, mas o anúncio das Escrituras estava lá. 6 pessoas foram assistir a luz nascer, porque a luz que estava lá fora, a luz que corria e que precisava ser acompanhada, e que os 3 reis magos foram acompanhar, ela representava uma outra luz, ela dirigia uma outra luz. O fenômeno, o momento que foi anunciado aos 3 pastores, foi um momento único e que podia ser acompanhado e que só seria percebido por quem trabalhava e olhava para os céus. E eles foram até lá e viram Jesus nascer. Só eles. Já imaginaram isso? Agora está acontecendo um fenômeno também, uma grande mudança, uma grande oportunidade, anunciada por diversos profetas, inclusive pelo Jesus que nós dizemos seguir. E quantos de nós estamos atentos para a transição planetária? Quantos de nós estamos atentos para as grandes mudanças que vão acontecer agora? Que estão acontecendo agora? A gente vive na inconsciência. A gente vive querendo o quê? Quantos títulos o meu time conseguiu esse ano? Isso não é importante? Fala a verdade. É uma coisa extremamente importante. Se o meu patrimônio aumentou ou diminuiu em relação à declaração de imposto de renda do ano passado. São coisas extremamente importantes. Se eu conseguir trocar o meu carro, ou conseguir o posto do meu trabalho, nada disso vai ser lembrado por você no teu momento crítico, quando for o momento da tua passagem. Nada disso. A única coisa que vai ser lembrada vai ser: eu atendi aos chamamentos de transformação espiritual da vida. E naquele tempo tinham muitos, como nesse tempo está sendo feito um momento fantástico de transformação de todos nós. Esse é o nosso momento. Porque Jesus simbolizava naquele momento uma luz externa. Uma luz externa para todos nós, a qual o marinheiro, numa noite de tempestade, sem estrelas, sem referência, precisa de um farol. E esse farol, quem é o farol da humanidade? Jesus Cristo, é claro. Mas essa é uma luz externa, e a luz externa gera sombra. Toda luz externa gera sombra. Tem esse problema. E Jesus Cristo, infelizmente, não por Ele, mas por nós que nos opusemos à luz, e quando você se opõe à luz, o que acontece? Gera sombra. O cristianismo gerou sombra na história da humanidade? Nossa Senhora, quanta sombra o cristianismo gerou. Noite de São Bartolomeu, o assassino em massa dos protestantes, a Inquisição, as cruzadas, a queima dos livros de Allan Kardec no Alto da Fé de Barcelona, os livros todos que foram cancelados, a ciência que foi torturada para se negar perante a igreja. Quantos fenômenos, quantas sombras foram geradas em nome da luz? Ah, Maurício, mas é natural, toda luz gera sombra. Não. Tem uma luz que não gera sombra. E essa luz veio trazida por Jesus Cristo. Qual é a única luz que não vai gerar sombra na tua vida? Qual é? Ah, não existe, Maurício. Toda luz gera sombra. Não é verdade.
A única luz que não gera sombra é quando você se iluminar. Quando você se ilumina, você não gera sombra mais em você. Não é assim? E Jesus, que é a luz, que é o farol das nossas vidas, falou: brilhe a vossa luz. Porque nós teremos todos arremedos, velas, faróis nas nossas vidas. E é muito bom que a gente tenha. Venhamos até os templos de oração e acendamos uma vela nas nossas vidas para tropeçar menos, para nos machucar menos. Sigamos Jesus, porque Ele é o caminho para a gente perceber que nós temos a luz dentro de nós. Mas não é Jesus por Jesus, não é o centro espírita pelo centro espírita, não é o templo de oração pelo templo de oração. São exercícios para você perceber que Deus está dentro de você. Isso é muito mais importante que religião. Tem gente, os relatos dos espíritos, gente, são cômicos. Eles falam que os religiosos ficam loucos depois que morrem. Não todos, mas muitos ficam. Porque chegam até o mundo espiritual com uma expectativa altíssima. Porque eu fui médium 30 anos na sala de passe. Deve ter uma carteirinha, deve ter uma beleza lá, é maravilhoso. O outro pagou dízimo a vida inteira. O outro comeu hóstia a vida inteira. Alguma coisa tem que ter de vantagem. Chega lá, só que a realidade é... Porque dessas luzes todas reais que existem na nossa vida, tem falsas luzes. Que os vendedores de ilusões gostam de passar para todo mundo, e os compradores de facilidade compram as ilusões dos vendedores. E fica um jogo. Você fica perguntando: como é que pode uma pessoa pagar R$1.000 pela vassoura espiritual? R$1.000. A água do Rio Jordão. Só que teve gente que coletava a aguinha que pingava da estátua de Chico Xavier em Uberaba. Pingava uma aguinha, porque a estátua de metal condensa a umidade da noite, e aquela aguinha era milagrosa. Ou seja, enganador tem em qualquer lugar. Mas nós podemos e devemos pensar a nossa prática. Não é a luz e a prática do centro espírita, não é a prática religiosa, é lá fora. E quais são os dois grandes caminhos que a gente sugere lá fora? Eu sugiro nada. Que Jesus, que o Evangelho sugere lá fora como símbolo no presépio de Natal: trabalho e estudo. Que a gente seja capaz de trabalhar como os pastores. Trabalhar e ver no trabalho um mecanismo não é de ganhar só dinheiro, um mecanismo de servir, de ajudar as pessoas, de se melhorar, de olhar o outro, de se ligar em fraternidade. É possível isso ou é loucura? Estudar, aqui foi feito o convite para vocês, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode estudar diversos outros livros de sabedoria. Eu sou fã do calendário da Seixas Nogueira. Adoro. Aquilo lá é de Deus. É de Deus. Ai, Maurício, está botando azeitona na empada alheia. Não, gente, a empada e o pão de Deus é de Deus, não é dos rótulos. Então nós temos essa programação para fazer para o ano que vem. Agora, para o Natal precisa simbolizar o Feng Shui da alma. Vocês estão dispostos? Você pode até fazer essa limpeza prática na tua casa. Veja se não tem roupa demais. Veja se não tem sapato demais. Tem como é que chama? O bazar do semente ali na frente da telefônica, que está prontinho para receber, certo? Mas também tem doações que podem ser feitas no Sementinha e etc, tá bom? Mas não é só aqui, tem mais um monte de lugar. Gente que precisa, não falta. Então, dê sequência,
as coisas, pegue o material, pegue papelada, que não precisa mais, são 5 anos só que você guarda coisa para imposto de renda. Depois disso, ó, sai para entrar, sai para renovar, sai para mudar. Você precisa mudar, você quer mudança, mas insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Tá vendo como vocês sabem? Insanidade é que fazer sempre as mesmas coisas e querer um mundo diferente. Nós vamos de novo pedir um mundo diferente agora 31 de dezembro, pulando 7 ondinhos. Vocês já prepararam as não sei quantas calcinhas, uma amarela para uma cor de rosa para não sei o que, para homem, para o que é? E assim a vida vai. A cidade fica um lixo. Como é que você pode querer melhorar a tua vida ao piorando a cidade? Hoje mesmo vi na praia, quem caminhou na praia viu hoje, uma religião digna do maior respeito, faz um trabalho lindíssimo, emporcalhando a nossa praia. Faça suas oferendas, quem é contra? E recolha o seu lixo, como você faz quando vai para a praia. Ninguém é contra religião nenhuma, mas a gente é contra o quê? A sujeira. Quem é contra a sujeira? Comece limpando em si mesmo. Faça em si mesmo a mudança que tem para o mundo. Abra a sua vida para o ano novo. E faça isso com a chave do Evangelho, com a chave de Jesus Cristo, com a chave do Natal. Bom Natal e feliz ano novo para vocês.